cria na sua cabeça a respeito do que as pessoas pensam de você, não diz nada sobre as pessoas, diz mais sobre você mesmo. Esse vídeo foi inspirado numa conversa que eu tive com um amigo meu que me desabafou que o nível de perfeição que ele tinha quando ele era criança, ele não conseguiu sustentar na adolescência. Na família dele, ele era considerado o filho perfeito, o neto perfeito, mas quando chegou à adolescência, ele não conseguiu sustentar toda essa perfeição. Por que isso? Bom, o meu nome é Jéssica, eu sou estudante de fisioterapia da UFSCar. Nesse canal eu falo sobre autodesenvolvimento, saúde mental e física. E no vídeo de hoje eu vou te falar o preço dessa perfeição. Por que a gente não consegue segurar o padrão do que os nossos pais, nossos avós esperavam de nós quando a gente era criança? O que acontece na adolescência? Na adolescência, o nosso corpo passa por muitas mutações por conta da quantidade de hormônio que está sendo produzido no nosso corpo, já que a gente está passando da fase criança para a fase jovem adulto. Então tem um crescimento muito grande na fase do adolescente. O que acontece? Isso deixa a cabeça do adolescente muito confusa. O corpo do adolescente sente vontades que ele nunca tinha sentido antes. Você acaba tendo pensamentos que você nunca teve antes, descobre um mundo totalmente diferente daquele que você vivia antes. Antes você era uma criança querida, só brincava e só era elogiada. Às vezes você levava bronca, mas nada muito sério, coisa assim que em 5 minutos resolvia, nada muito sério. Na adolescência, você acaba tendo um pouco mais de liberdade, porque os seus pais não têm tanto controle assim, você acaba tendo mais autonomia para fazer as suas coisas, o que também você acaba indo um pouco além da liberdade que os seus pais deram para você até ali, porque você tá também testando. Quando é adolescente, assim, na fase adolescente, eu não sou fã dessa fase, tá? E eu acredito que a maioria das pessoas também não. Porque ao mesmo tempo que você confunde as outras pessoas, que as pessoas não fazem ideia do porquê que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo, você também não faz a menor ideia do porquê que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo. Você tá experimentando o mundo, você tá aprendendo sobre as coisas na prática. Coisa que as pessoas falavam pra você, mas você não achava que era importante. Coisas que você ouviu falar e agora você tá vendo na pele. Mas nada assim, hoje como jovem adulta, assim, eu olho pra minha adolescência e eu dou risada de muitas coisas que eu fazia. Então eu consigo ver ali por que eu ficava tão confusa com algumas coisas, mas tem outras que mesmo olhando hoje eu não entendo por que eu fiz, porque eu fazia tais coisas. Quando você é criança, quando você é pequenininho, os seus pais têm ou total ou quase toda autonomia de mandar na sua vida, o que você come, como você se veste, que dia que é pra tomar banho, pra lavar o cabelo, que dia que é pra tomar banho só pra lavar o corpo, se você pode ou não entrar numa piscina, se você pode ou não comer tal coisa, se você pode ir dormir na casa do seu amiguinho, se você pode ir brincar com tal pessoa, se você pode emprestar ou não um lápis de cor. Nossa, eu lembro que isso na minha sala de aula era uma briga. Não podia emprestar lápis de cor porque minha mãe não deixava. Até hoje eu não sei se era desculpa ou se era verdade, porque minha mãe nunca ligou, nunca falou nada pra mim de lápis de cor nenhum. Então assim, comenta aqui se a sua mãe não deixava você compartilhar lápis de cor com as pessoas da sua sala. Quando você é criança, você faz gracinha, você é bonitinho, nada do que você faz é muito grave e seus pais veem as suas qualidades de mais de perto, porque eles estão acompanhando mais de perto o seu desenvolvimento. Tanto é que os pais passam mais tempo com as crianças, porque as crianças requerem mais atenção para não se machucar, para não acabar se ferindo gravemente. Quando você vira adolescente, você já cria essa certa noção de que se você atravessar a rua sem você olhar para os dois lados, você vai se machucar. Se você pular de um lugar muito alto, você vai se machucar. Se você sair sem a permissão dos seus pais, você vai se machucar. Então, você tem mais noção das coisas que você faz. Eu acredito, porque eu tinha noção, mas mesmo assim fazia o que eu queria. O que acontece? Quando você tem a noção de que aquilo que você está fazendo vai afetar outras pessoas e mesmo assim você faz, você acaba tendo uma quebra de expectativa do que antes os seus pais sabiam que você criança fazia aquilo e você adolescente sabe que você não pode fazer aquilo. Então que você, quando era criança,
fez uma coisa e levou bronca e aprendeu, por isso que não fez mais quando era criança. Ou fazia quando era criança e continuava levando bronca, mas você já sabia que não podia fazer. Já tinha essa noção. Quando você é adolescente e você leva bronca uma vez sobre uma coisa que você não pode fazer, ou se você faz algo que você não pode fazer e você leva bronca, de repetição de uma atitude que não está certa porque você já foi corrigido continuamente, como uma afronta. Já que, quando você é adolescente, você não explica as coisas calmamente. Você muda o seu tom de voz para falar. Quando você quer reclamar sobre algo, você se expressa de uma maneira diferente do que quando você era criança. E isso leva um afronte no ambiente familiar. Ou seja, quebra a expectativa de... Os seus pais pensam, meu filho não é mais uma criança. Ele já está crescendo. Então você vai quebrando essas expectativas de uma criança perfeita, uma criança boazinha, uma criança que obedece. Isso porque tem muita influência na escola, tem muita influência dos amigos, tem muita influência do ambiente que você convive, que tá toda essa mondaiada de adolescente, todos testando o limite dos pais. Imagina o caos. E essa pessoa tava com muita dificuldade de corresponder às expectativas dos pais, mesmo sendo adolescente, o que não dá. Gente, não dá. Os nossos pais, eles também já foram adolescentes, já passaram pela idade que a gente tem e hoje eles são adultos. E eles talvez esqueceram que quando você é adolescente, você tá passando por muita confusão ao mesmo tempo. Só que adolescente também provoca essa confusão ao não conseguir expressar os sentimentos que tá sentindo. Quando eu era adolescente, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Eu só vim aprender isso há 4 anos atrás. Essa quebra de expectativa frustra tanto os pais quanto o próprio adolescente. Antes você recebia elogios como: meu filho é perfeito, meu filho é muito bonzinho, meu filho é muito educado, meu filho é muito inteligente, é muito tá. E hoje você escuta coisas como: você é muito irresponsável, você é muito petulante, você é muito mimado, você grita muito, você responde demais. E essa quebra de expectativa porque o seu comportamento mudou, você está testando outros limites, você não tem como ser reconhecido como uma criança, você está na adolescência, bem-vindo. E isso gera um medo de você não ser o suficiente para agradar as outras pessoas. E spoiler, você nunca vai ser o suficiente para agradar ninguém, nem mesmo os seus pais, nem mesmo os seus professores, nem mesmo os seus amigos. Eu tive um professor que ele dava aula na escola que eu estudava. O lema dele era que ninguém tirava 10, porque sempre tinha um ponto a melhorar no texto da pessoa. Então, todo mundo sabia que não ia tirar 10 em redação na escola, até que um dia teve uma gincana que a gente fez na aula dele, que a gente tinha que levar 3 coisas para acampar. Escreva um texto sobre 3 coisas que você levaria para acampar e por que você levaria essas 3 coisas para acampar. Tinha que fazer sentido para ele, tá? Não era uma avaliação do seu texto, era a avaliação do que estava escrito ali, das 3 coisas que você levaria. Você tinha que convencer o professor por que você ia sobreviver. E aí, uma pessoa tirou 10. Eu não sei por que eu tirei 10, tá? Eu levei 3 coisas muito básicas. Eu falei que eu levei fósforo, um material para filtrar a água e uma faca para me defender. Acho que foi uma coisa assim. E o professor amou os argumentos que eu usei para cada coisa, até porque eu sou muito boa de convencer as pessoas. E foi um bafafá na sala de aula, porque quem tinha levado outras coisas estava defendendo que outras coisas eram mais importantes do que as coisas que eu levei. Só que o professor, ele foi muito incoerente com aquilo que ele tinha falado. E todo mundo era adolescente ali, sabe? Então foi um furor ali na sala de aula por causa dessa nota 10. O que isso tem a ver? Não sei, mas eu queria falar que eu tirei 10, um negócio que o professor não avaliava ninguém como 10. E o que tem a ver? O medo de não ser o suficiente, porque como que o cara fala que não dá 10 pra ninguém, deu 10 pra uma pessoa, e ninguém antes tinha conseguido tirar 10, sendo que tinha pessoas que se esforçavam mais do que eu pra tirar 10 naquela matéria, tinham pessoas muito mais estudiosas do que eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa na época do ensino médio, eu sempre dava o meu básico ali pra passar, tinham pessoas que se esforçavam, que os pais brigavam ou exigiam notas muito mais altas, e essa quebra dessa expectativa que foi uma promessa de um adulto para um adolescente, de que não existia 10 ali e existiu um 10, foi uma mentira. Então
Então existe essa quebra de expectativa, tanto em relação ao adulto ao adolescente, quanto o adolescente em relação ao adulto. Quando você é adolescente, você acredita que os adultos que estão ao seu redor, que os adultos que estão com você são responsáveis, mas não é bem assim toda vez. Os adultos também passam por problemas, os adultos também mentem, os adultos também não são 100% bons e não são 100% ruins. Nessa época a gente tá aprendendo que não é porque uma pessoa é adulta que uma pessoa é responsável, que uma pessoa é sábia. Também tem uma quebra de expectativa. Aí, o que a gente pode resolver com isso, tá? Ninguém é perfeito. Não dá pra controlar o que as pessoas acham de você. Porque mesmo que você tente agradar uma pessoa, essa pessoa pode ouvir de uma maneira que não seja um agrado. Uma vez eu elogiei uma pessoa e essa pessoa ficou muito brava, porque o jeito que eu elogiei essa pessoa, ela não gostou. O que eu tinha que fazer? Como eu podia reagir nessa situação? Eu fui responsável pelo que eu disse. Eu não sou responsável pelo que a pessoa entendeu do que eu disse. Outra coisa sobre elogios. Ninguém precisa te agradar de nada. E a maioria das vezes que uma pessoa te elogia, ela não tá te elogiando falsamente. Ela tá te elogiando porque ela realmente viu algo em você que foi diferente, que ela pode aprender com isso. Não é porque os adultos são mais velhos que eles não podem elogiar adolescentes que fazem atitudes diferentes das deles. A gente pode sim aprender a elogiar as pessoas que são menores que a gente e aprender sim com elas. Na minha casa eu sempre tive abertura para falar, independente de qual idade eu tinha, e essa opinião, a minha opinião, sendo levada em consideração dentro da minha casa, fez com que hoje eu fosse uma pessoa muito mais comunicativa e participativa. Olha só, me deu confiança de ser quem eu sou, de falar o que eu penso. E a gente também tem que entender que existe uma evolução de criança para adolescente e adolescente de jovem adulto e assim por diante. Então, respeite a sua fase. Ser adolescente não é fácil. Ser um jovem adulto, eu acredito que seja um pouco mais fácil do que ser adolescente. Porque você já tem mais autonomia ali do que você está sentindo, do que você está fazendo, você tem mais responsabilidade pelos seus atos, você já sabe as consequências daquilo que você fala, daquilo que você faz. Ser adolescente é complicado mesmo, e você vê que você não é mais aquela criança perfeita, agora você tem sim defeitos, pode ser um ponto de gatilho, um ponto muito triste para essa pessoa. Mas é o primeiro momento em que você lida com frustrações, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Até hoje a gente vê adultos que não sabem lidar com não sabem lidar com frustrações, não sabem se decepcionar. As pessoas ficam malucas quando escutam um não. Olha que bizarro! Por isso que é importante adolescentes ouvirem não, saberem sobre limites. Se você vai além de um limite, você precisa sim que algo ali tenha uma interferência, algo ocorra, porque senão vão ser pessoas sem limite, pessoas que não respeitam o próximo, não respeitam os limites dos outros, os limites da civilização, da ética e tudo mais. Não é culpa sua que você não é perfeito, bem-vindo ao clube das pessoas que não são perfeitas, e aprenda a lidar com as suas frustrações, tenha responsabilidade pelos seus atos. Isso é a melhor coisa que você pode fazer por você. Se responsabilize por você mesmo. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Eu sei que foi um pouquinho mais duro, foi um pouquinho mais... Vamos pensar sobre as coisas, mas eu tô aqui pra isso. Se você quiser tirar uma dúvida comigo, pode me chamar lá no Instagram. E os vídeos são de segunda e quarta. Eu espero que você volte, não fuja de mim depois dessa. E até uma próxima. Tchau!